O médico do quebra-quebra voltou a ser preso em Patos de Minas, mas não foi pela baderna dessa vez. Agora, nossa senhora, o negócio ficou pior. A justiça pediu a prisão preventiva dele no caso do assassinato da dentista, ex-namorada desse médico. Vou chamar o Rafael Ribeiro, que tem pra gente as informações. O Rafa, que inclusive teve que fazer uma apuração em tempo recorde, porque é muita coisa envolvida nesse processo, nesse momento, não é, Rafael? O que é que a polícia determinou nessa primeira abordagem? Luciana, a prisão preventiva desse médico que responde a um processo desde março de 2019. Um processo envolvendo um crime muito grave, um crime de homicídio que aconteceu na época. Esse crime teria acontecido no dia 4 de março de 2019. Esse médico estava em um hotel do bairro Lagoa Grande com uma namorada e aí durante a noite ela teria passado mal. O que se sabe é que ela teria feito uso de drogas e aí ela foi levada às pressas pelo SAMU para o hospital regional. O que acontece é que nessa época que a polícia ficou muito desconfiada e começou as investigações, é que o celular dela desapareceu, o médico ele não foi até o hospital e aí começaram-se então as investigações para tentar entender se seria um crime de homicídio ou não. E aí, na linha do tempo, ela ficou internada aí do dia 4 até o dia 17. Foi quando ela morreu por falência múltipla de órgãos. E depois disso, Luciana, ele foi preso no dia 18 de março. Tudo isso em um mês. No dia 18 de março, ele foi solto no dia 20 de abril, pouco mais de um mês preso. A prisão era temporária. Foi então na época expedido mandado de busca e apreensão, mandado de prisão também contra ele. E também esses mandados de busca e apreensão foram cumpridos na casa dele, no local onde ele trabalha, em outros endereços também. Na época, carro foi apreendido, vários objetos. E na época também a polícia apreendeu medicamentos que estavam sem a documentação, sem a autorização da Anvisa, medicamentos esses que a polícia na época acreditavam ser anabolizantes, outros objetos também que entravam na linha de investigação da polícia e por esse motivo na época o promotor, na verdade, que ajudou nas investigações, ajudou a buscar, a pedir esses mandados de busca e apreensão e também de prisão. Eu lembro que era um promotor aqui da cidade também, o delegado Érico Rodovalho, que conduzia as investigações, na época era delegado de crimes contra a vida aqui na cidade, que pediu então esses mandados de busca e apreensão e de prisão. Eles falaram que tudo isso ia entrar na linha de investigação. Foi apreendido peso chileno, mas aí a defesa desse advogado entrou e conseguiu, através de um habeas corpus, que ele respondesse em liberdade. Então, ele estava em liberdade, essa prisão era um benefício concedido pela justiça, né? A liberdade provisória, no caso, corrigindo, e de lá para cá, de 2019 para cá, Luciana, aconteceram vários episódios com esse médico. Um deles foi aonde ele entrou no consultório do próprio advogado e teria quebrado tudo lá. Foi levado para a delegacia. O advogado foi desconstituído, ou seja, não é mais constituído, não é mais advogado dele. Depois disso, teria se envolvido com a briga com outras namoradas, inclusive se envolveu em acidentes de trânsito e agora, nos últimos dias, eu falo que numa linha de tempo de um mês mais ou menos, ele foi trazido para a delegacia 2 vezes. Isso por surtar, a suspeita era de um surto psicótico no local onde ele mora, ali no bairro do Rosário. E aí os vizinhos chamaram a polícia por diversas vezes, porque ele quebrava a porta dessas pessoas, né? Inclusive danificava veículos na garagem. Então a população bastante assustada, os vizinhos bastante assustados com o que estava acontecendo. Ele então era trazido para a delegacia, mas logo depois, crime de menor potencial ofensivo, que é o dano ao patrimônio público, ele pode responder em liberdade, ele pagava fiança e acabava saindo. Luciana, o fato é, o que acontece a partir de agora? Que hoje, quando a gente recebeu a notícia de que, por mais uma vez, esse médico estava sendo preso, nós acreditávamos que seria então por mais um surto psicótico. Mas quando a gente chegou aqui conversando, a gente conseguiu acesso então a alguns documentos importantes, a gente percebeu que ele então voltou lá naquela história. Ou seja, o primeiro momento agora que se sabe é que ele pode,
estar preso nesse momento, preventivamente, está aqui na delegacia, né, lá na parte no interior, vai ser ouvido daqui a pouco pelo delegado, logo depois deve ser levado para o presídio da cidade, porque é um mandado de prisão preventiva, ou seja, não tem mais fiança aqui na delegacia. Vai ficar no presídio até que o próximo advogado, já tem um outro advogado constituído, faça o pedido de habeas corpus dele para que ele possa responder toda a situação em liberdade. O que se sabe até agora é que na verdade, os crimes que ele estaria respondendo naquela época voltaram à tona agora. E acredita-se que seja pelo mau comportamento aqui fora, tudo que aconteceu durante esse tempo. Então estaria oferecendo risco para a sociedade, não estaria se comportando. Então, ele pode responder agora, nessa situação, pelo crime de tráfico de drogas, pela aquela apreensão ocorrida no dia 18 de março, quando foram encontrados medicamentos sem autorização da Anvisa no consultório dele, na casa dele, e também estupro de vulnerável, pelo caso da namorada. A polícia acredita que ele teria tido relação sexual com ela sem o consentimento, até porque ela estaria ali, né, numa situação desfalecendo. É o que indica em toda essa linha de investigações. E outra situação seria, tem um outro crime aqui, inclusive, que é o homicídio simples. Não há nenhuma qualificadora nesse tipo de homicídio. Seria o homicídio simples. O médico não foi até o hospital, o celular sumiu, mas aí tem também a outra parte, que é a família dessa jovem, que na época entrou com o advogado pedindo então, pressionando, e que esperava por muito tempo que a justiça fosse feita, né? E ele até então estava em liberdade provisória, situações sendo contadas em vários veículos de comunicação, não só aqui na tela do Cidade Alerta Minas, mas como todos os veículos noticiando constantemente o que acontecia com ele. E agora, de maneira definitiva, nessa prisão preventiva, ele vai estar então respondendo a toda essa situação do passado. Eu conversei com o advogado, ele disse que há mais ou menos uma semana esse médico começou a fazer um tratamento psiquiátrico, psicológico também, está tomando remédios e que entra em surto psicótico por causa de várias situações que têm acontecido na vida dele. Por isso que ele está se tratando. Você falou aí na última vez, Luciana, que esse médico precisava de ajuda, que estava notório que ele precisava de ajuda o mais rápido possível. Então a família, eu conversei com um tio aqui na porta da delegacia, disse que ele está sendo tratado. Mas agora ele tem o direito de resposta, de se defender. A gente vai acompanhar os próximos passos. O advogado de defesa disse que vai pedir um habeas corpus, falou aqui mesmo na porta da delegacia, que vai pedir um habeas corpus mais uma vez, que não entende o motivo dessa prisão, já que ele já havia respondido toda essa situação, aguardava em liberdade provisória, mas quem responde um processo como esse, Luciana, está sujeito a qualquer momento ser novamente preso, na época de maneira temporária e agora de maneira preventiva. E toda essa linha do tempo a gente está acompanhando e trazendo para o nosso telespectador, que também está acompanhando essa história. E olha, para os moradores vizinhos dele ali, bastante assustados, até porque eles estão com medo de viver no mesmo local que esse médico, até porque por várias vezes ele surta e sai quebrando tudo. E a gente está continuando acompanhando. Qualquer atualização a gente traz aqui na tela do Cidade Alerta Minas. Luciana, estou tentando contato com o delegado para esclarecer mais coisas a respeito disso, viu, Luciana? Rafa, muito obrigada. Eu já quero, inclusive, parabenizar o trabalho do Rafael Ribeiro, que juntou aí o máximo de informações nesse tempo curto aí que a gente está no ar no Cidade Alerta, porque isso acabou de acontecer. Então, Rafa, muito obrigada pelo seu esforço, pelo seu comprometimento com o nosso programa, com o nosso jornalismo. A qualquer momento a gente pode voltar a conversar. E aí, também, amanhã, na programação de jornalismo da TV Paranaíba, nós vamos trazer todas as informações sobre a prisão, então, desse médico envolvido nesse caso investigado pela polícia na morte da ex-namorada na cidade de Patos de Minas.